Olá pessoal, meu nome é Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é domingo, dia 29 de março de 2026. São 9 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago o tema Lua cheia em Libra, Vênus conjunta com a estrela Cap e os encrenqueiros para o Islã. Esta previsão semanal vai do dia 29, que é hoje, até o dia 4 de abril de 2026. Mas antes de adentrar no tema de fazer a análise semanal, eu destaco que nesses dias estou demorando para colocar vídeos no YouTube. Coloquei até inclusive uma postagem escrita, acho que foi na quarta ou quinta-feira, e nesses últimos 2 dias eu não coloquei nada. Né? Eu estou num período assim, aproveitando que nós estamos numa semana de bastante sol, tempo bom, e estou mexendo com reforma na área externa da minha casa, né? Então, como sou eu mesmo que faço as coisas aqui, eu mesmo estou aproveitando esse tempo bom, porque a partir da terça-feira é chuva de novo, né? E aí, como não vai dar para fazer mais nada, então já estou aproveitando esse período para fazer as coisas. E aí, quando chega a noite, eu já estou completamente debilitado. Eu já estou esgotado, com as minhas energias bem baixas, já praticamente caindo pelas tabelas. Né? Então é muito cansativo, né? Sobe escada, desce escada, pinta, né? Você troca o rolo, troca o pincel, né? Então, assim, é cansativo. Essa semana está sendo cansativa, mas já está quase terminando, né? Essa parte de reforma em área externa. Mas a gente depende dessas condições do tempo, né? Então a gente fica olhando as previsões meteorológicas para poder se adaptar. Mas mesmo assim, quando chega a noite, já não tenho mais condições de fazer vídeo. Hoje também vou fazer ainda a terminar os detalhes das pinturas, né? Só que como tá já de manhãzinha ainda, então eu tô começando esse vídeo agora para depois terminar só os detalhes que tem para terminar e ir pro abraço, né? Bem, vamos lá no que interessa. Domingo começa então com o Sol aqui, né? Já ainda terminando a conjunção com Saturno, né? Um momento bem difícil, tenso, pesado, né? Relembrando que o Netuno aqui em Áries está ativando a estrela Deneb-Kaitos, que fala de autodestruição pela força, doença, desgraça, infortúnio, mudanças compulsórias, né? Já falei dessa estrela na semana passada. E quando o Netuno ativa essa estrela, fala de opiniões desagradáveis e constantes, ideias religiosas muito peculiares, tem uma questão de zelo, né? Até por uma questão pelo viés psicológico, desentendimentos domésticos, né? Então, assim, a semana passada eu reforcei muito bem esse detalhe, né? Vai ter muita briga doméstica, muita encrenca, tá? Muita desinteligência entre marido e mulher, muita desinteligência entre casais, tá? Os pais, quem tiver aí os pais já meio brigados, cuidado porque eles vão se separar. Muito provavelmente é um momento muito propício para haver separações, para haver divórcios, tá? Desentendimentos com os filhos também é muito possível, tá? Danos por cartas anônimas, tá? Alguém que escreve uma carta não se revela, não coloca nome, né? E não coloca da onde está sendo remetido, e aí acaba que gerando aí mais confusões, né? Perda aí também por assuntos mercuriais, então perdas por conta de veículo, perdas por conta de alguma escrita, de alguma postagem, de uma fala mal colocada, principalmente falas agressivas, tá? Questões de fogo, questões por mortes frequentes, né, de incêndio também são capazes de acontecer nesse momento. Então, quem tiver algum planeta, algum aspecto muito importante nesse início de Áries,
fique atento, porque com Netuno aí a coisa pode acabar degringolando e ser muito séria. Então cuidado, tá? Cuidado com o que fala, com o que escreve, nas atitudes para não ter algum incêndio, porque é complicado, tá? E aí, o Sol aqui vai estar ativando a estrela Algenibe. Essa estrela fala de notoriedade, fala de desonra, de violência, infortúnio, né? Fala do dom da oratória, tá? Então pode ser o dom da oratória tanto para o lado positivo como pode ser para o lado negativo, tá? E aí, como ele está ainda conjunto com Saturno, esse Sol, pode indicar alguém que venha com uma lorota, que venha convencer outras pessoas no viés mais conservador, tá? Então, assim, atenção, viu? Atenção, porque vai vir aí uma história da carochinha muito bem contada, viu? E muita gente vai cair nessa. Infelizmente, muita gente vai cair nessa. E há algo aí que está sendo manipulado por debaixo dos bastidores, tá? Para manipular um grupo, tá? Veja, até porque o Sol aqui está insistiu com Plutão em Aquário, então tem um grupinho aí, tá? Que está fazendo toda uma manipulação para convencer as pessoas de alguma coisa, tá? Principalmente nós estamos entrando aí no período de disputa de cargo de dirigentes nacional e estaduais, então vai ter aí algum complicador, tá bom? Inclusive depois vou ter que fazer a análise do mapa de dos candidatos, tá? Bem polêmico, né? Que esse sujeito aí pode, né, ter alguma questão meio semelhante que aconteceu lá em 2018, setembro de 2018, mais precisamente, né? Perto ali da independência. Então, vocês lembram lá do fato que aconteceu, né, com o parente dele. E pode acontecer alguma coisa nesse sentido, para que todo mundo caia nessa armadilha. Ou pode de fato acontecer alguma coisa com esse sujeito que vai assim tirá-lo de cena, seja no sentido físico ou tirá-lo de cena no sentido político da palavra. Eu olhei rapidamente o mapa dele, tá assim, tá com uma tensão. Depois eu vou adentrar nesse detalhe para não ficar aqui muito longo, tá, o vídeo. E o Sol, quando ativa essa estrela Algenibe, vai falar do espírito de luta, do amor pelo aprendizado, também de muitos distúrbios mentais, até porque Ares fala da cabeça, né? De febres, de problemas de saúde e de algum perigo de acidente, tá? Então, olha só, Netuno falando de acidente, o Sol também de acidente, então, assim, muita calma nessa hora, tá? E ainda esse Sol ainda tá conjunto com Netuno, mesmo que de forma muito separativa, mesmo que se distanciando, ainda está conjunto. Então, cuidado, tá? Principalmente arianos aí, tá? Ou quem tem alguns planetas aqui nessa primeira metade de Áries, tá? Ou por oposição aqui em Libra, ou por quadratura aqui em Câncer, o Capricórnio, cuidado, tá? E aí, o Júpiter está aqui ativando a estrela Canopus, né, que já falei dela nas semanas anteriores, né, porque vinha de uma retrogradação, estacionou, retomou o movimento direto, fala de atores, de estrela de cinema, vai falar aí da questão da religião usada para fins comerciais ou principalmente para fins políticos, e a gente conhece aqui no Brasil que figuras são essas que podem usar para sentidos políticos, muitas viagens, honras ou promoções que depois são revertidas por conta de insatisfação pública, tá? Então vejam que esse Júpiter ele está quadraturado com quem? Com o Sol, tá? Então alguma figura política ou religiosa pode acabar ficar numa encruzilhada, vai ficar numa situação difícil,
tá? Vai ficar numa situação bem ferrenha, bem danosa, tá? Principalmente isso pode começar a tomar um contorno maior entre essa semana para a próxima, tá? Eu acho que na próxima semana esse contorno vai acabar sendo maior ainda, mas principalmente ali já para o sábado em diante, alguém ali vai ter problema sério, alguma figura política vai ter problema bem sério, mas também figuras religiosas ou da magistratura, advocatícia, algum procurador, defensor público, alguém dessa área também, tá? E diplomatas, embaixadores, também todo esse povo aí pode ter algum problema seríssimo que vai aí dar uma certa repercussão, tá? Uma certa notoriedade por algo negativo. A Lua vai estar aqui no final de Leão. Então vejam que novamente está falando aí de figura de liderança, uma figura muito famosa, muito conhecida. E ela vai estar ativando a estrela Alphard, tá? Que fala de apreciação musical, artística, conhecimento humano, paixões muito intensas, a falta do autocontrole, tá? É aquele sujeito que comete as coisas de forma disruptiva, de forma tensa, de forma temerária, até porque vejam que a Lua está em quadratura com Urano no final de Touro. Principalmente isso vai mover, vai mexer com as questões dos recursos naturais, recursos financeiros, patrimoniais. Então aí vai ter algum sujeito aí também que vai acabar caindo em desgraça por conta desses temas, tá? Vai acabar caindo. Não tem jeito. Inclusive tem uma influenciadora digital aí que tá se ferrando porque foi encontrado aí dólares falsos, me parece, alguma coisa assim na casa dela. Tá? Eu tô meio por fora do assunto, mas foi o que eu peguei assim por cima. Então essa figura também se inclui nisso. Pode haver outras figuras também aí surgindo nessa mesma toada, tá? Vai falar de morte súbita, revolta, imoralidade. E essa morte súbita que eu falei pode ser por afogamento, por veneno ou por asfixia, principalmente entre casais. Envenenamento entre casais. Cuidado, cuidado. Se você está nessa situação, tá desconfiado do seu marido, tá desconfiado da sua esposa, tá? Ou tem alguém que você conhece, alguém que está casado, que também está numa situação muito complicada de relacionamento, peça para essa pessoa também tomar muito cuidado para não sair comendo, bebendo alguma coisa do outro cônjuge que desconfia, porque essa estrela ela está muito associada, quando ela é ativada pela Lua e ainda numa quadratura com Urano, indica aí uma propensão muito grande de morte por envenenamento, tá? Então assim, cuidado, muito cuidado, tá? E essa Lua, e a Lua quando ela toca essa estrela, ela fala muito das questões de luxúria, libertinagem, fracasso de projetos, né? Muitas vezes esses projetos fracassados podem ter aí alguma ajuda financeira de parentes, né? Mas fala do infortúnio para as figuras femininas, uma mãe, uma esposa, principalmente. Então, olha aí novamente o que acontece, tá? Então, pode haver uma eventual desgraça nisso tudo. E perigo de morte por asfixia também, tá? Seja asfixia mecânica ou asfixia de outro modo, mas pode existir, tá? Então, assim, cuidado. Cuidado. Domingo complicado, viu? Domingo aí já começando com tudo, tá? Indo para a segunda-feira, vejam que a Lua já vai estar fazendo oposição aqui com o Mercúrio. Então, questões de falas, escritas, tudo aquilo que estava escondido, as investigações, isso vai começar a ganhar um caldo maior, muita crítica,
também, muita situação assim de gente falando mal de determinada coisa que estava escondida, ou de alguma informação que foi muito mal colocada, de uma informação que foi muito mal dada, tá? Então, assim, vai ser uma questão bem tensa, tá? Vejam aqui o Sol também quadraturando Júpiter, então, durante essa semana, o tom do Sol em quadratura com Júpiter vai ganhando cada vez mais força. E outra quadratura que também está sendo assim perigosíssima esta semana, a Vênus aqui, ó, no final de Áries, então ela está exilada, em quadratura com Plutão em Aquário. Alguma questão de abuso coletivo. A gente viu aí recentemente o que aconteceu com uma vítima, acho que foi no Rio de Janeiro, e isso pode novamente acontecer, e a gente pode ver vários casos, hein? Vários casos, então assim, tá perigoso, principalmente, é uma semana perigosíssima para as figuras femininas, semana perigosíssima para as figuras femininas. Essa Vênus em quadratura Plutão fala de abusos de todas as formas, principalmente daquela. E principalmente a questão da perda do dinheiro por algum golpe. A perda do dinheiro por questões de uma associação, por questões de algum grupo, amigos, ou falsos amigos, né? Então, perda de dinheiro aqui, ó, tá muito grande. Evitem de fazer negócios essa semana. Se puder deixar para um outro período mais à frente, é preferível. Se puder deixar lá para daqui a 2 semanas, é melhor. Porque entre essa e a próxima semana, vai ficando cada vez mais tenso. A quadratura Vênus-Plutão. Tá? Então, assim, não tá fácil. Não tá fácil. A Vênus vai estar ativando a estrela Mirac, que fala de perdão, amor no lar, renome. Né? É uma estrela que, de um modo geral, ela é boa para o casamento. Tá? Ela é boa para o casamento. Ela traz inspiração, mediunidade artística, ela traz alegria, felicidade, né? A ajuda de algum amigo. Só que, quando é a Vênus ativando essa estrela, ela também fala de questões voluptuórias, né? Muita voluptuosidade, fala de moral ruim, fala de escândalos, e tendência de beber muito ou usar entorpecentes, tá? Usar entorpecentes. Quem tem essa estrela tem que tomar cuidado, porque existe o risco de ficar bebendo muita bebida alcoólica ou usar entorpecentes no final da vida. Por algum desgosto, por algum gatilho, a pessoa vai e começa a entrar para esse mundo. Então, cuidado, presta muita atenção. Então, essa quadratura aqui vai estar tensa. Muita irritação. E muitas vezes irritação assim daquelas coisas que a gente não sabe o que é. A gente sente que tem alguma coisa acontecendo, mas a gente não está vendo. Mas a gente está sentindo. Tá? Então essa lua em virgem vai nos fazer a gente ter até uma autocrítica conosco mesmo, autocrítica até com relação à nossa espiritualidade e com a nossa percepção mental, com a nossa percepção psicológica. Mas tem alguma coisa que não está legal, eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso procurar um psicanalista. Talvez a partir da segunda-feira seja um gatilho para você muitas vezes procurar uma terapia. Quero resolver essa questão que está me incomodando. Eu quero resolver essa questão que está me atormentando. Então, assim, é uma oposição considerável, é uma oposição que deixa a gente com muito nervosismo, tá? Muita irritação mesmo. E seguindo para a terça-feira, veja que a oposição da Lua já começa a ficar mais tensa ainda. Ela vai para se opor com o Marte. O Marte que já está no grau 22, grau anarético.
E a Lua vai estar fazendo conjunção com a estrela Aux, que fala de ambientalistas, fala de principalmente aqueles ambientalistas que têm amor por rios, por córrego, ou arquitetos paisagistas, construtores de canais ou que tenham relação com as águas, tá? E com Marte oposto pode ser alguma questão de um ambientalista que, né, o arquiteto que venha a ser morto, né, por defender as causas ambientais, e muitas vezes a gente, né, no mundo obscuro acaba cometendo aí um crime contra esses ambientalistas, porque eles estão lá para defender, estão lá para fazer a função deles, e, né, e essa gente calhorda muitas vezes que não está, né, nem preocupada com as questões ambientais, com as questões hídricas, acaba aí cometendo um desatino, ou faz aquela coisa assim maquiada por baixo dos panos para querer depois arranjar uma tocaia, tá? Então assim, quem é dessa área, tome cuidado, é ambientalista, é arquiteto paisagista, é construtor com alguma coisa relacionada com águas, cuidado, cuidado, porque essa oposição aqui tá complicada, tá tensa, é morte, é violência, tá? Então assim, é irritação, então é alguma coisa de tocaia referente a essas questões hídricas principalmente, tá bom? E vejam que a quadratura aqui vai apertando cada vez mais, né? Entre a Vênus e Plutão e o Sol e Júpiter, tá? E aí vejam que a Lua vai começando a se opor a Netuno, que isso vai aparecendo mais para o dia seguinte. Aí, ó, vejam que a Lua adentra em Libra e faz oposição aqui, ó, Netuno, Saturno, Sol. Então vai ser um dia depressivo, vai ser um dia assim conflitante, mas conflitante, tá? Dia 4 aí vai ser assim terrível, tá? Não é dia 4, tá dia 1, na verdade, sem querer coloquei dia 4 aqui. É dia 1 do 4, tudo bem? Então aqui esqueça esse 4, é dia 1. E essa quarta-feira vai ser assim terrível. O Marte vai estar com a estrela Marcabe, né, que fala de febres, cortes, golpes, facadas, fala de fogo, de morte violenta, fala de riquezas, fala de honra também, né, no seu lado positivo, mas ela é uma estrela que, quando ativada pelo Marte, ela fala de muita briga, de muita violência, fala de dificuldades e perdas por assuntos mercuriais, cartas anônimas principalmente, por uma fofoca, é o diz que me diz, é o telefone sem fio, porque Marte está em peixes. Então, assim, a coisa vai ficar tensa, muita prisão, muita internação, tá? É um dia, assim, muitas restrições de direitos, tá? Sujeito que muitas vezes não for preso, ele pode sofrer uma busca e apreensão, ou pode sofrer muitas vezes aí restrições, penas restritivas de direitos, tá? Por conta dessa lua oposta ao Sol, né? Que é a lua cheia, né? Propriamente o dia da lua cheia, com o Sol, com Saturno, com Netuno. Então, um dia assim bem confuso, um dia cheio de reviravoltas. É o dia da mentira, né? Ainda dia 1, dia da mentira ainda, para a gente poder, né, só ter essa coincidência ainda, né? Mas esse detalhezinho. E veja que a Lua também começa a aplicar uma quadratura com o Júpiter, tá? Então aí algumas questões aí de divórcio, separação, tendo aí como o tema principal para algumas pessoas, tá bom? No dia 2, quinta-feira, a Lua continua oposta com o Sol, né, terminando a oposição com o Sol, em quadratura com o Júpiter, em quadratura, né, em oposição ainda com esse Sol, o Júpiter em quadratura com esse Sol. Então essa quadratura em T torna as coisas cada vez mais tensas
entre casais, guardas compartilhadas de filhos, principalmente, tá? Então, assim, um dia bem complicado mesmo. A Vênus aqui vai estar já domiciliada, né? Nessa semana lá dentro em Touro, ela fica domiciliada, só que o início desses primeiros graus da Vênus são tensos, né? Ela vai estar domiciliada, mas não vai estar nada bom para a gente começar a fazer algum contrato, tá? Os contratos aí podem ser bem complicados nessa semana. E ela vai estar ativando a estrela Shratan nessa quinta-feira, falando de lesões corporais, derrotas inescrupulosas, destruições, seja lá por fogo, por terremoto, por guerra, principalmente. Então, mais para o final dessa semana, a coisa vai apertar de vez no que tange as guerras do Oriente Médio, tá? Então, assim, vai ter alguma destruição bem catastrófica, provavelmente, tá? Bem catastrófica, bem significativa, tá? Por parte de quem a gente imagina que seja, mas pode muitas vezes ser pela outra parte que a gente nem está imaginando, né? A gente muitas vezes nem imagina o que vem acontecer. E o Mercúrio vai estar fazendo também conjunção com a estrela Chernar, tá? Que vai falar aí de cargos, sucesso em cargo público, alguém ganhando aí uma promoção eclesiástica, né? Promoção em algum cargo de igreja também. E na sexta-feira, a Lua vai adentrar em Escorpião, quadraturar o seu dispositor moderno Plutão e oposição com a Vênus. Essa quadratura em T é a pior de todas da semana. Aqui nós vemos o final de semana mais tenebroso para as figuras femininas. Atenção, mulheres, cuidado. Cuidado que essa semana não tá para brincadeira, mas principalmente o final dessa semana. Tenso, tenso, tenso. Já não bastava a quadratura aqui entre Vênus e Plutão, a Lua agora faz uma quadratura T. E isso aí vai ser um complicador, vai ser um problema sério nos casamentos, um problema sério com os namoros, um problema sério de, olha, eu não quero nem pensar. A gente já está cansado de ver esses monstros fazendo barbaridades aí com as mulheres, né? É dia após dia, vários casos, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas esse final de semana, acho que pode ser a gota d'água que vai faltar no oceano. Vai ser a gota d'água que vai faltar no oceano, fazendo que venha aí de repente uma nova legislação. Uma outra legislação que venha a ser aprovada, que venha a ser até mesmo pensada para poder beneficiar as mulheres, ou para proteger, né, na verdade, as mulheres. Porque realmente, isso aqui, ó, muito complicado. Muito complicado. Figuras femininas, mortes, assim, feminicídios, de forma, assim, completamente assustadora. Tá? Então, assim, não vai estar fácil. Relacionamento, mês de abril vai ser complicado por conta disso, mas principalmente essa semana por conta da lua cheia em Libra, tá? Então, aqueles relacionamentos do eu e o outro, não necessariamente dos casais, mas entre você e um amigo, entre você e um outro parente, entre você e um patrão, entre um chefe, tá? Os relacionamentos vão estar assim, chegando no auge. Aquilo que já tiver assim, na beira de explodir, vai explodir nessa semana, tá? E aí, a Lua vai percorrendo mais ainda para dentro de Escorpião, tá? E a outra coisa que eu antes de adentrar no sábado, tá? Antes de adentrar no sábado, mais um detalhezinho aqui, tá? Essa Vênus em quadratura aqui, ó, ela vai começar a ativar a estrela Cap. A estrela que fala de um encrenqueiro para o Islã, ou de encrenqueiros para o Islã,
encrenqueiros para os religiosos, e nós estamos tendo a guerra no Oriente Médio. Então, aquele povo é muito energizado, né? Iranianos, agora entrou também o pessoal do Iêmen. E ali, né, o Iêmen vai apoiar o Irã, vai apoiar o Líbano contra Israel. Então, assim, eles estão com aquela força total, com aquela sede total. Tá? E é um mês marcado por uma energia ariana, então vocês pensem no que vai acontecer. Esses caras vão lutar até as últimas. Estados Unidos armou a própria cama, comprou a briga que não era dele, comprou a briga, né, que pertence a Israel. Tá? Israel que arranja encrenca com todo mundo por qualquer coisa, principalmente, né, por conta daquele Netanyahu, né, que ele não quer ser preso, então ele fica inventando essas guerrinhas para não perder o poder. E os Estados Unidos, né, entra como país laranja. Estados Unidos armou a própria cama. E eu vou fazer um dia um vídeo a respeito da Revolução Solar dos Estados Unidos. Gente, mas nem minha foto aparecer por lá. Nem minha foto. Nem recomendo que alguém viaje para lá, porque olha, vai vir coisa tensa. Vai vir coisa tensa para lá para os Estados Unidos. É em questão de tempo. É questão de tempo. E não só bastasse isso, o Sol vai estar fazendo conjunção com a estrela Alferates, tá? Que é uma estrela que fala de independência, liberdade, de amor, de riqueza, de intelecto. É uma estrela relativamente boa, mas quando o Sol toca essa estrela, fala de uma impopularidade, fala de alguém que pode ser derrubado, tá? Então alguma figura de liderança vai ser derrubada provavelmente no final dessa semana. Alguma figura de liderança, alguma figura muito importante vai acabar caindo, tá? Alguém vai derrubar essa figura. Ou essa figura vai se tornar impopular moralmente. Certo? Então, a semana promete, viu? E aí, finalmente, chegamos no sábado, né? No sábado, a Lua vai passar pela estrela Aquarius, que fala de interesses ocultos, de astrologia, principalmente. Um dia espetacular, tá? Fazendo aqui um trígono com Mercúrio em Peixes, trígono com Júpiter aqui em Câncer, que está exaltado, né, no signo dela. Então, há novamente uma conversa, assim como houve lá no dia 8 de março, um novo trígono, com a diferença que dessa vez não tem mais o Sol aqui. Não tem o Sol aqui. Mas, né, naquela vez o Mercúrio estava retrógrado, agora o Mercúrio está direto. Essa que é a diferença. Tá? Mas o grande trígono se formando aqui de novo. Então, novamente, questões femininas podem voltar a ser a pauta, uma luta muito grande aí das mulheres pelos seus direitos, pelas suas pedido de proteção pela vida, tá? Então, assim, é um dia realmente espetacular até mesmo para fazer magias, um dia espetacular para fazer se aprofundar dentro do seu interior ou se conectar com a espiritualidade principalmente, tá? Então, assim, é um dia maravilhoso para essas questões. É claro que se não fizer nada, a coisa também vai degringolar. Vai ficar do jeito que está e a coisa vai piorando cada vez mais, tá? Ainda assim, todo cuidado é pouco. Vejam que a Lua ainda está terminando a quadratura com Plutão e terminando a oposição com a Vênus, tá? Então, assim, o sábado ainda está, principalmente de manhã, ele ainda vai estar muito chato, tá? É um dia ainda que vai estar muito chato. Mas que vai ser um dia ainda um pouquinho melhor do que os demais dias, tá? Mas a sexta-feira vai ser a mais tensa. A sexta-feira vai ser o pior dia da semana, pelo que a gente está analisando. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, né? Desculpem aí a demora na entrega do vídeo, porque
semana corrida, essa semana também tem mais coisas ainda para fazer, então vou produzir menos vídeos, tá? Nesse período aí, depois vou voltando conforme for sobrando tempo, conforme for aí tendo mais espaço, né? Fazer vídeos. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.